Temos então esta reunião ordinária dia 10 de dezembro, que não há de ser a última deste ano, mas em todo caso agradecer a presença de todas e de todos. Uma forma especial agradecer, cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal e os restantes autarcas presentes e os colaboradores do município. E temos aqui uma estagiária que vai fazer o estágio connosco e, portanto, também dar as boas-vindas a esta que é a primeira reunião de Câmara que assiste, creio eu. Muito bem. Ponto antes da ordem do dia. Uma vez que temos público, vamos dar aqui a palavra ao público para alguma questão. Não sei se alguém do público quer intervir neste ponto. Anabela, pede só para identificação e para ficar registado na ata, está bem? Meu nome é Paulo Caetano, sou município de Rua dos Coutos. Eu tinha aqui umas perguntinhas para fazer em relação à ETAP. A primeira pergunta, queria saber quem é que autorizou a ligação das indústrias à ETAP. Segunda, queria saber se a APA emitiu algum parecer. Terceiro, quero saber se a APA, em 2015, foi avisada das descargas poluentes da ETAP para a linha de água. E queria também saber outra coisa, onde é que são depositadas as lamas provenientes da ETAP e como é que elas são transportadas e por quem. E também, em relação a este assunto, a última questão é como é que está o ponto de situação da ETAP. Portanto, o que é que já foi feito, o que é que, portanto, como é que está? Como é que estão as coisas? Pronto, este assunto é só isto. Posso passar ao assunto seguinte? Assunto seguinte tem que ver com o bar, como assim, do Parque das Cotas. Queria saber, portanto, como é que é possível que a partir das 23 horas, portanto, os municípios estejam a ouvir, quando há concertos, quando há música ao vivo, estejam a ouvir até às 2 da manhã, portanto, esses ditos, portanto, com um som bastante elevado, no fundo da minha rua, portanto. Pronto, queria saber isso, queria saber, quer dizer, queria perguntar se eventualmente, já que o espaço está a funcionar como um bar onde tem música ao vivo, se eventualmente não seria pertinente proceder à insonorização do espaço, porque resolvia-se o problema e as pessoas deixavam de ouvir barulho, obviamente, e o espaço continuava como está. O único problema é mesmo o barulho. Pronto, não tenho mais nada para já acrescentar. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão do público ou não. Muito bem. Eu agradeço as questões que foram colocadas relativamente ao primeiro tema da ETAP da Ruda. No fundo, a ligação, penso que era isso que estava em causa, a ligação dos esgotos, portanto, dos efluentes que têm origem na zona industrial das Corredoras, e não é só na zona industrial das Corredoras, é em toda a zona das Corredoras, não é só, digamos assim, o resíduo que provém das indústrias, é o resíduo que provém de toda a zona das Corredoras. Foi uma operação que foi solicitada pelo município da Rua dos Vinhos. Na ocasião, a primeira reunião com essa matéria foi em janeiro de 2014 e a execução desses trabalhos foi posteriormente, portanto, eu diria que, não sei contextualizar agora em pormenor e em exatidão, mas terá sido no último trimestre ou último semestre de 2014 e terá ficado concluído no início de 2015, se a memória não me falha, penso que é isso. E, portanto, a responsabilidade da execução dessa obra foi na altura das águas do Oeste, portanto, hoje em dia, com as fusões que subsequentemente tiveram lugar, águas do Tejo e Atlântico, portanto, mas no fundo a concessionária é a mesma, e a responsabilidade não só da execução das obras, como da expropriação dos terrenos que estavam por expropriar, foi das águas do Oeste, que é, aliás, a empresa que à altura também geria e gera atualmente, sob outro nome, naturalmente, Águas do Tejo Atlântico, é a ETAP de Ruda dos Vinhos. E, portanto,
O município aqui, a única coisa que fez foi fazer a pressão política necessária para que as águas não estivessem a ser descarregadas como estavam numa linha de água na Ribeira da Várzea e que essas águas provenientes da zona das corredoras fossem descarregadas no sítio onde devem, que é com o tratamento na ETAR, Estação de Tratamento de Águas Residuais, foi para isso que ela foi construída. E, portanto, sobre essa matéria, quem tratou de emitir ou de solicitar as autorizações necessárias para essa ligação foi, de facto, as Águas do Oeste, à altura, hoje, Águas do Tejo Atlântico. Relativamente ao ponto de situação atual da ETAR, neste momento nós temos falado com a responsável, a engenheira Eunice Cortês, das Águas do Tejo Atlântico, que está a acompanhar o processo. Nós temos já reuniões que tivemos com empresários dos quais achamos ou temos a suspeita que tenham, no fundo, descarregado águas residuais acima dos níveis que o regulamento permite no coletor. Essas reuniões têm tido lugar, alguns comportamentos já foram alterados e eu penso que a situação está melhor do que estava aqui há 1, 2 meses atrás, sensivelmente, quando esta temática teve aqui mais enfoque. Atualmente nós estamos a fazer 50 análises na nossa rede, naturalmente não vou aqui dizer nem como, nem quando é que elas estão a ser feitas, porque naturalmente o nosso objetivo é despistar situações e, portanto, elas têm que ser aleatórias e imprevisíveis, e, portanto, não vou dizer quantas é que já estão feitas e quantas é que ainda vão ser feitas e em que momento é que vão ser feitas. Isso é algo que só no final do processo é que poderei dizer e, portanto, elas estão a ser feitas precisamente porque queremos que, efetivamente, neste momento, e não é só na zona industrial das corredoras que estamos a fazer nas outras zonas industriais e em alguns setores de atividade que nós sentimos que têm mais problemas do ponto de vista da descarga de efluentes residuais acima dos padrões que o regulamento confere. E, portanto, esse trabalho está a ser feito e, portanto, relativamente a esta matéria, nós estamos a trabalhar em articulação direta com as Águas do Tejo Atlântico e cumprindo as recomendações também que emanam dessas autoridades, nomeadamente da APA e do CEP. Sobre o ponto de situação da ETAR, propriamente dito, nós temos a Assembleia das Águas do Tejo Atlântico, foi há poucos dias, ou será dia 20, no plano de investimentos, e houve uma resposta formal das Águas do Tejo Atlântico, no plano de investimentos para o próximo ano, estão previstos investimentos de 1,2 milhões de euros na ETAR da Ruda dos Vinhos, para além daquilo que é uma ambição já há muito tempo e que é natural que agora tenha mais a cuidar e que tenha mais, no fundo, pressão a todos os níveis, que é, de facto, a ambição de termos as obras de ampliação da ETAR da Ruda rapidamente no terreno e que essas obras de ampliação não só respondam àquilo que é a taxa de crescimento que o município está a ter e que terá a médio prazo, mas, sobretudo, também que possam, no fundo, dar resposta a algumas situações de algum incumprimento pontual que possa existir na questão da entrega de resíduos industriais sem pré-tratamento devido. Portanto, é o que posso dizer sobre esta matéria para já. Relativamente ao bar, como assim? O bar tem licença como qualquer outro estabelecimento da mesma tipologia, de acordo com os nossos parâmetros regulamentares em vigor, portanto tem o licenciamento que é admissível até às 2 horas e no projeto de arquitetura do parque urbano sempre foi destinado aquele lugar a cafetaria e, portanto, ele cumpre todos os requisitos legais em vigor e normas do HACCP em conformidade com a utilização e a finalidade que lá está, que é de um bar cafetaria. Relativamente a questões de ruído, se efetivamente os níveis de ruído estão a ser mais elevados do que aquilo que serão os padrões normais, eu neste momento não tenho como atestar essa informação. O que posso dizer é que efetivamente a GNR pode ser chamada ao local para, no fundo, se alguma situação se disputar nessa circunstância e que perturbe naturalmente o repouso que os cidadãos têm por direito, naturalmente que a GNR é a entidade competente para ser chamada ao local e para atuar
em conformidade no cumprimento daquilo que é a legislação do ruído em vigor. Portanto, relativamente a esta matéria, penso que é o que tenho para dizer. Dito isto, tem mais alguma questão? É assim, quando Então, me está a dizer que é a GNR que tem que atuar nesta situação, sim, também, não é só a GNR. Portanto, é porque é uma questão de consultar os registros da GNR e ver o número de pessoas que ligam durante o fim de semana, quando há eventos, e assim, a própria GNR, peço desculpa, estou a falar, paro, como é? É que eu estava a falar, de repente não percebi se era para parar, se era para continuar. Não, o Sr. Presidente estava só a questionar se algum de nós tinha recebido essa informação ou não por parte da GNR e estamos a dar a indicação que não. Pronto, mas se não receberam, é uma questão de se dirigirem, ou pedirem informação. Portanto, há registros, se não de todos os fins de semana, ou pelo menos os fins de semana em que há música ao vivo, há registros. Inclusive eles pedem os nomes das pessoas, portanto sabem quem é que telefona, que dias e quais foram as queixas. Por outro lado, o que a GNR me disse foi que a autarquia também tem que agir neste caso. Portanto, eles agem em parte, obviamente, legal relativamente ao ruído. No entanto, independentemente do alvará que se tenha, se não está em questão, até podia ter às 4 da manhã, não é completamente indiferente. A questão é o ruído, ou seja, o ruído não é o ruído normal, ambiente de uma cafetaria. E como o Sr. Presidente disse muito bem, aquilo foi desenhado de facto para ser uma cafetaria-bar, provavelmente para ter uma música ao vivo, uma música ambiente, aliás, peço desculpa. E aquilo que se passa, portanto, não é só música ambiente, portanto, e é assim, e obviamente que todos sabemos disso, portanto, não vale a pena estarmos aqui a dizer o contrário, não é? Sabemos muito bem que aquilo é um sítio onde se passa música ao vivo, ponto. Que vão lá DJs, e assim, obviamente que não se está à espera que este tipo de música ao vivo seja baixinha e claro que não, não é? Portanto, o que eu estou a dizer é que isto incomoda, sim. Portanto, já foram feitas diligências junto das autoridades para tentar resolver a situação, mas todas empurram para o mesmo sítio, que é a autarquia. Portanto, se precisar, eu posso mandar por mail, portanto, a documentação que tenho que diz que realmente tem que ser a autarquia a resolver a situação, porque as outras situações não são colocadas por nós, percebe? Eu não estou interessada em saber que a autorização a Direção-Geral dos Espetáculos ou deixa de dar, não me interessa. É assim, não me interessa saber se tem condições ou não e se as mesmas são aprovadas pela ASAI ou não. Isso não me interessa. O meu problema não é esse e o problema das outras pessoas que se sentem acomodadas não é esse. Fique bem esclarecido. O problema não é o negócio em si, por mim, é assim. Podia estar aberto non-stop 48 horas. Não há qualquer problema. Agora, não tenho, nem eu, nem as outras pessoas, estar a partir das 23 horas a ouvir a música alta na minha cama. Não tenho. Portanto, a GNR atua dentro da sua competência. E a Câmara tem que atuar também, porque se os outros cafés, bares fizessem o mesmo, muito provavelmente havia aqui um problema complicado para resolver, não é? Eu não posso estar a partir das 23 a ouvir música na Câmara. E não posso e não vou. Portanto, nem eu nem as outras pessoas. Isto doa a quem doer, não estou interessada em saber o que é que se passa ou deixa de passar com aquela cafetaria. O que eu me interessa é que não quero ruído, a partir das 23. Ruído, calma lá, aquele ruído normal, das pessoas a entrar, as pessoas a sair. É assim, nós tivemos o Marty Box durante vários anos a elaborar. Eu nunca ouvi um barulho de lá de dentro. Só sabia que aquilo era bar de discoteca, porque estava escrito, porque de resto nunca ouvi. Portanto, eu presumo que o bar, como assim, ainda mais que está concessionado e que eu saiba, é da propriedade camarária, certo? Portanto, tem que haver uma solução. Eu não posso, nem as outras pessoas, continuarmos com esta situação. Ouvir. E depois a questão é assim, é como depois as coisas não são tratadas como devem de ser, depois quem se vem à frente e vem dar a cara e vem dizer que realmente isto não pode ser, depois leva com um batalhão de ataque de gente que infelizmente não tem a melhor educação,
que é mesmo assim, e que depois acham-se no direito de fazer todo o tipo de ameaças e todo o tipo de disparates, percebe? É assim, esta situação podia ter sido calculada se as coisas, é assim, sempre fazer um bar na boa, insonoriza-se, percebe? Pronto. Outra questão, não me respondeu a tudo o que eu perguntei em relação à questão da ETA. Eu tinha perguntado também onde é que são depositadas as lamas e por quem são transportadas, e tinha perguntado também se em 2015, quando a situação veio a público, se a APA foi informada deste problema, que havia um constrangimento. Eu não percebo se é para continuar a falar, se é para parar de falar. Não é disso para parar de falar, desculpa. Não, é que eu estou a falar consigo e de repente começa com conversas paralelas, eu não estou a perceber. Se é para parar, eu paro e o Sr. Presidente fala à vontade. E depois dá uma autorização e eu volto a falar. Estou a ouvi-la. Pronto, ótimo. E era isso. Pronto, eram essas três questões que não me respondeu. Ainda bem que tenho vontade de rir, por acaso eu não tenho. Não tenho vontade de rir. Até tinha era de chorar, mas isso é outra questão, é um problema meu. Ouça, vamos lá ver uma coisa. Eu estou interessado em manter o nível da reunião de Câmara e vou manter no nível da reunião de Câmara. É isso que as pessoas exigem de qualquer município, independentemente da função que ocupam. E eu, conjunturalmente, estou a ocupar esta função e, naturalmente, deixarei assim que for vontade maioritária dos arredenses ou assim que for vontade própria. E, portanto, dir-lhe o seguinte, não vale a pena exaltar-se, nem ter tipo de comentários menos abonatórios ou jocosos ou o que seja. Vou-lhe responder aquilo que é a minha informação e o meu dever responder. E se há coisa que têm que perceber é que nestas funções, enquanto cá estou, darei sempre o peito às balas para tudo aquilo que é de dar o peito às balas. Ou seja, não me escondo atrás de nada, responderei sempre que me for solicitado. É assim que eu tenho procurado agir e atuar enquanto Presidente de Câmara. Uns gostam, outros não gostam, isso é da vida, a democracia é isso, não tem problema nenhum. Cá estarei para responder. Relativamente à questão do bar, como assim, aquilo que eu penso foi claro na minha intervenção e aquilo que eu perguntei aos meus colegas é, à minha mesa e, no fundo, ao meu conhecimento, não chegou nenhuma notificação da GNR ou nenhum ofício a questionar sobre a questão do ruído no bar, como assim. Pelos vistos, à mesa do Sr. Vereador Mário Anago e à mesa da Sra. Vereadora Ruth, também não. Eu admito que esteja, não estou aqui a contraditar aquilo que me está a dizer. Agora, oficialmente, a GNR tem canais institucionais com a Câmara que deve procurar promover. Até à data, não o fez. Agora, não sei se está a ter algum tratamento as queixas que recebeu, se não está, nem tenho competência e nem me quero imiscuir no trabalho da GNR, tem os seus tempos próprios e tem naturalmente a sua no fundo, tramitação processual, que eu, como deve imaginar, não me vou imiscuir, nem posso, nem devo, nem quero. E, portanto, até que fazer fé no que diz, já há várias queixas. Portanto, é aguardar que a GNR promova as diligências que acha que tem que promover. E nós, neste momento, estamos à expectativa porque não temos conhecimento formal e oficial de nenhuma diligência perante a Câmara Municipal. E quando houver, naturalmente, estaremos à disposição da GNR, como sempre, para dar sequência e encontrar as melhores soluções. Relativamente àquilo que disse a GNR, bom, a GNR tem poderes para, se achar que estão a ser violados os regulamentos em vigor, promover automaticamente a cessação daquela atividade barulhenta. Isso é algo que faz parte das competências próprias da Guarda Nacional Republicana e, portanto, não vale a pena também dizer aqui que a questão é de insonorização ou que não é. Não sei se não é, quer dizer, temos que ver na altura, quando os dados estiverem em cima da mesa, se é assim ou se não é. E, portanto, até ter aqui alguma diligência oficial e formal por parte da GNR, a doutora terá a sua opinião, que é a sua opinião, quer dizer, não vale a pena. Se já há instâncias a resolver o assunto,
temos que aguardar serenamente pelo resultado disso. Sobre a questão de onde são depositadas as lamas na ETAR, e se a APA teria conhecimento ou não, como lhe disse, a responsabilidade de execução dos trabalhos, das expropriações, foi da concessionária. Portanto, que é o mesmo que dizer que o tratamento das licenças foi responsabilidade da concessionária Águas do Oeste à altura. O tratamento das lamas atualmente é responsabilidade da concessionária. A Câmara de Comunicações que tem que responder é por aquilo que entra na ETAR e paga aquilo que entra na ETAR para ser tratado. Ponto final. É a única relação que temos com a concessionária. E, portanto, eu penso que fui muito claro na resposta. Enfim, admito que por deficiência minha, com certeza, não tenha sido perceptível a compreensão desse lado, mas a resposta é esta. A responsabilidade é das Águas do Oeste. Neste momento, Águas do Tejo Atlântico. Mais alguma questão? Não. Está esclarecido? Estou. Muito obrigado. Bom, neste ponto 0 dos assuntos de interesse para a autarquia, queria-vos dar nota que nós, este fim de semana, no fundo, houve aí um relato sobre alguma circunstância que possa ter que ver com a alimentação escolar. Parece que houve aí mais um surto de algumas indisposições de alguns alunos, etc. Nós estamos já a fazer diligências, no fundo, enfim, ainda há pouco dirigi um mail à Associação de Pais e ao diretor do agrupamento, com quem falei logo no sábado sobre esta matéria. Estamos neste momento a acompanhar o assunto com a Autoridade de Saúde e com o Hospital de Vila Franca de Xira, para apurar se efetivamente a sintomatologia é de facto de intoxicação alimentar ou se poderá ter um surto viral da gastroenterologia, não sei ainda não sabemos. Em todo caso, vamos ter já uma reunião na próxima quarta-feira com a Gertal, mais uma, e vamos, no fundo, continuar a acompanhar este tema, que para nós é muito importante, e, portanto, alguma informação adicional relevante sobre esta matéria, naturalmente que terei toda a atenção e cuidado em partilhar com os seus vereadores, naturalmente, esta questão. À data, estamos a fazer as diligências necessárias para o efeito e, portanto, se houver mais alguma informação digna de registro, hei de partilhar com os seus vereadores. Não sei se há mais alguma questão neste ponto antes da ordem do dia. Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento aos demais colegas do Executivo, aos presentes. Eu tenho uma questão para esclarecer e tenho uma recomendação para apresentar. Se calhar começo pela recomendação e depois vou à outra questão. Mas está relacionado ou não? Não. Ah, não? Estudos completamente. Quanto à recomendação, digamos, faço aqui uma pequena introdução, entendi por bem apresentá-la nesta reunião de Câmara, era para ter apresentado na anterior, mas não tive oportunidade de elaborar, e tem um bocado a ver com aquilo que aconteceu em Borba. E numa perspectiva, digamos, meramente construtiva, eu chamei esta recomendação, ou o PSD chama esta recomendação, a prevenção e a fiscalização como meios para evitar tragédias. E isto diz mais ou menos o seguinte: considerando que, a linha A, os últimos acontecimentos ocorridos em Borba revelam evidentes faltas na prevenção e na fiscalização do espaço público. B, a prudência e a cautela aconselham que a Câmara Municipal proceda à realização de vistorias e promova a fiscalização do estado das infraestruturas municipais, nomeadamente estradas e pontes. C, é do interesse de todos evitar que ocorram no nosso Conselho situações trágicas como as que aconteceram em Borba com a derrocada de uma estrada ou em Castelo de Paiva com o colapso de uma ponte entre os rios. D, é essencial promover medidas de modo a reforçar a segurança dos utentes das infraestruturas municipais, que afinal somos todos nós. Nesta conformidade, propõe-se que a Câmara Municipal aprove a presente recomendação nos termos seguintes. Primeiro, proceda ao levantamento / inventário de todas as estradas municipais e pontes. E, segundo, promova a realização de vistorias / inspeções para aquilatar o estado de conservação e para tomar, caso seja necessário, as medidas tidas por convenientes para 1. Garantir a máxima segurança aos seus utentes. 2. Salvaguardar quaisquer responsabilidades do município. E 3. Prevenir a ocorrência no nosso Conselho de tragédias como as que aconteceram nos supra-referidos Conselhos. Acordo dos 20 de setembro de 2018. Esta recomendação, houve aqui um lapso na impressão, está aqui por cima aqui um bocado do símbolo, mas está legível e, portanto, eu faço chegar ao Sr. Presidente e gostaria que a mesma fosse ponderada pelo Executivo.
depois a outra questão, penso que depois de tratado isto poderíamos falar da outra questão. Não, ponha já a questão depois. Quanto à outra questão, Sr. Presidente, é assim. Eu, na última reunião de Câmara, houve entre nós um debate que eu acho salutar, porque estamos a viver em democracia e, portanto, há muitas vezes divergência de opiniões, mas isso não significa que nós não nos respeitemos uns aos outros. E tive o cuidado de ir estudar a matéria para ver se havia uma falha da minha parte ou não. E eu estou-me a referir à estratégia local de habitação. A propósito disso, eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente que considerava que a estratégia local de habitação apresentada e a adenda, no fundo, tratava-se de uma estratégia mais para a sede do Conselho e menos para o município em geral, ou seja, era uma estratégia que estava, sobretudo, vocacionada para aquilo que se passa na Vila da Ruda dos Vinhos. E apontei, como justificação desta minha interpretação daquilo que li dos documentos que foram aqui aprovados e que o PSD se absteve na votação, que a prova de que assim é que, efetivamente, tinha sido criadas 2 ARUs apenas para a Vila da Ruda, tendo deixado de fora, por assim dizer, as demais freguesias ou os outros centros urbanos aglomerados. E a este propósito, o Sr. Presidente disse, e passo aqui a citá-lo, que é para não haver dúvidas, há uma razão básica e fundamental para que as ARUs no Conselho tenham sido feitas apenas na sede do Conselho. Porque o programa Portugal 2020 foi feito pelo Dr. Castro Henriques, o Dr. Poiás Maduro e, no limite, o Dr. Pedro Passos Coelho, todos do PSD. Nesse programa dizia-se que o pacote de regeneração urbana é só nas sedes do Conselho, só essas foram contempladas. Foi por isso que o Executivo fez 2 ARUs na zona histórica da Vila. Ora, eu por acaso fui ver, não gosto de falar de cor, e verifico que na lei, por acaso, criada no tempo do Primeiro-Ministro, penso eu, José Sócrates, porque a Lei 307 de 2009, de 23 de outubro, diz expressamente o seguinte no seu artigo 12º. Número 1. As áreas de reabilitação urbana incidem sobre espaços urbanos que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes, justifiquem a sua intervenção integrada. 2. As áreas de reabilitação urbana podem abranger designadamente áreas e centros históricos, património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas. E depois, entre outras muitas coisas, esta lei, entretanto, sofreu algumas alterações por uma lei de 2012, a Lei 32 de 2012, fala também cá nos financiamentos e diz como é que se processam os financiamentos e também diz que só nas áreas urbanas reabilitadas, as chamadas ARUs, é que há, obrigatoriamente, a constituição de subsídios e de benefícios fiscais. Ora, perante isto, e para bem dos esclarecimentos de todos nós, eu penso que a ideia que o senhor defendeu e que disse que efetivamente se tratavam apenas destas ARUs em Arruda dos Vinhos, porque a lei apenas permitia que se fizessem ARUs, ou seja, áreas de reabilitação urbana, nas sedes do município, não é verdade. A lei esclarece isto claramente, diz onde é que podem haver estas ARUs, mas tive o cuidado de ver nos municípios aqui à volta, e quer em Vila Franca, quer em Mafra, que são 2 dos grandes concelhos que nos confinam connosco, quer nos, quer noutros, existem ARUs em várias outras localidades que não se confinam à sede do município. Eu, por exemplo, Vila Franca não, tenho aqui de Mafra, tem a área de reabilitação urbana da Ericeira, tem a área de reabilitação urbana de Sobreira, Achado e Caeiros e tem uma área de reabilitação urbana de Amalveira e Venda do Pinheiro. Portanto, está aqui demonstrado por A mais B que, efetivamente, o plano é o que é, a estratégia é o que é, mas o Sr. Presidente agora começou por fazer as tais áreas de reabilitação no centro da Vila da Ruda. Espero que faça também áreas de reabilitação urbana nos centros urbanos das sedes das nossas freguesias, porque não só não está impedido, como deve fazê-lo
porque dessa forma trataremos os nossos munícipes de igual forma. Deixamos de ter munícipes de primeira e munícipes de segunda, porque, efetivamente, e estou a falar aqui na sede do nosso município, só quem é proprietário de habitações que façam parte das áreas de reabilitação urbana pode ter acesso a benefícios fiscais, mais as empreitadas, que são contratos feitos pelas pessoas que vão requalificar as suas habitações, beneficiam de uma taxa de IVA a 6%, enquanto nos outros locais têm que pagar a taxa de IVA anual. Portanto, isto permite-me concluir de uma forma muito simples que, efetivamente, esta estratégia local de habitação não deixou de ter uma visão restritiva, quando, a meu ver, e do PSD devia ter uma visão para todo o Conselho, e também não deixamos de estar a penalizar os proprietários dessas habitações que necessitam de requalificação, mas porque não têm área de reabilitação urbana, não o podem socorrer-se dos benefícios fiscais. Portanto, queria esclarecer isto, queria deixar esta nota, porque penso que assim estamos também a esclarecer a nossa população. Sr. Vereador, com a cordialidade que tomou a liberdade de apresentar o ponto, eu também lhe digo claramente o seguinte. Este é mais um dos pontos que divergimos até pelo seguinte. Eu fui revisitar a proposta de ata que vai para a deliberação do próximo ponto, página 636. E, em momento algum, o Sr. Presidente da Câmara disse na altura que o impedimento era legal. Repare, eu vou passar a citar. Referiu, páginas tantas, que o Sr. Vereador não vai gostar do que tem a dizer, mas tem de o dizer. Há uma razão básica e fundamental para que as ARUs no Conselho tenham sido feitas apenas na sede de Conselho, porque o programa Portugal 2020 foi feito pelo Dr. Castro Henriques, Dr. Poiás Maduro e, no limite, pelo Dr. Pedro Passos Coelho, todos do PSD. Nesse programa dizia que o pacote de regeneração urbana só é aplicável nas sedes de Conselho. Só essas foram contempladas por isso. Foi por isso que este Executivo fez 2 ARUs na zona histórica da Vila, no sentido de se beneficiar dos fundos do Portugal 2020, em que 2 já foram executadas, nomeadamente o Parque das Rotas e o Jardim Municipal. E depois continua, mas o mais importante citar é isto. Portanto, na minha explicação, em nenhum momento eu digo que há impossibilidade legal de fazer ARUs noutros pontos do Conselho. O que eu disse é que até 2020 fizemos estas 2 para beneficiar dos apoios do Portugal 2020, que são específicos para as ARUs nas sedes do Conselho. E quem gizou o Programa Comunitário de Apoio não fui eu. Nem foi o engenheiro José Sócrates, que você citou. E, portanto, aquilo que eu disse está contextualizado e está aqui para ser citado, página 636 da proposta de ata. E, portanto, é muito claro, eu não digo ali em lado nenhum que há uma limitação legal ou impedimento legal de haver ARUs noutros pontos do Conselho. Nem digo em momento nenhum que não será de equacionar no futuro essa circunstância. O que disse foi, estas 2 foram feitas agora, imediatamente, e estão em vigor, precisamente porque o Portugal 2020 diz-nos que a regeneração urbana é para os sedes de Conselho. Pronto, eu penso que isso está muito claro e pode ser visto nessa ata e, portanto, não retira aquilo que diz, o Sr. Vereador não retira aquilo que diz e vivemos bem um com o outro nessa matéria. Eu não citei a lei para falar do impedimento, isso tenho que dizer. Não citei a lei. Ó, Sr. Vereador, peço desculpa. Não citei a lei em momento nenhum para justificar o que quer que seja. Citei o programa do Portugal 2020 que é o que está aqui na ata. Quer dizer, não há dúvida nenhuma sobre essa matéria. Sr. Presidente, desculpe, e permita-me que esclareça-se. Eu não estou a dizer que citou a lei, que não citou, sei eu que não citou. Mas está aqui a dizer que diz que é impedimento legal, eu não disse nunca que havia impedimento legal. O Sr. Presidente, o que referiu, e isso é que tem que ficar bem claro, e que não é verdade, desculpe que digo, mas não é verdade, é que estes financiamentos do Portugal 2020 não é só, não, está lá citado por si. O que eu estou a dizer é, não é verdade, é que os fundos do Portugal 2020 da regeneração urbana sejam apenas para ARUs das sedes do município. Não. Aliás, não, e eu vou dizer. Então está a ver aonde? Está no regulamento? Desculpe, está a ver o regulamento do programa? Vou ler. Os empréstimos concedidos pelos bancos selecionados para a gestão dos apoios do IFRU. Isso é o IFRU, é outra coisa. Não tem nada a ver. O IFRU é outra coisa. Posso ver? Eu peço desculpa, isso o IFRU é outra coisa, não venha misturar antes. Mas tem o IFRU e tem a lei que tem o artigo 75 dos municípios podem, nos termos previstos na legislação e regulamentos, sobre a matéria conceder apoios financeiros e intervenções no âmbito das operações de reabilitação urbana. Se me está a querer dizer, é porque a coisa tem que ser clara. O que o senhor diz é o seguinte, nós fizemos estas ARUs, agora até nem digo que não possa fazer ARUs noutros centros urbanos, mas fizemos estas porque só havia fundos europeus para estas. Claro que temos essa prioridade política. Mas deixe-me dizer, se a ARU existisse
em Arranhol ou em Santiago, o Sr. Presidente tinha a mesma direito aos fundos, desde que a área de reabilitação urbana estivesse consagrada, tinha direito a isso. Errado. É errado? Pronto, então depois demonstra que estava errado. Errado. Mas pronto, mas se é errado, ainda O Sr. Vereador disse que eu tinha dado como justificação que a lei impossibilitava que houvesse ARUs noutros pontos. É errado, é falso. Eu não disse isso e basta consultar a ata, página 636. Foi o que eu citei. Pronto, mas é mentira o que disse. Eu não disse em momento algum que era a lei que impedia que as ARUs fossem feitas noutros pontos do Conselho. Não, eu estou-lhe a dizer é que a lei permite. Não estou a dizer que foi o senhor que disse que a lei impedia. Eu estou-lhe a dizer Não, disse isso. Disse isso aqui. Disse isso aqui. Neste programa... Disse isso aqui, eu ouvi, eu ouço bem. Ó, Sr. Presidente, então deve estar equivocado, porque eu li o que está aqui, até sublinhei. Tá Porque é na mesma ata do senhor. Não. Pronto, então... O senhor, na sua intervenção, é que disse que eu tinha dito que a lei impedia. E citou a lei a dizer... Não, eu citei a lei para dizer que as áreas de reabilitação urbana não se limitam apenas e só aos... Em momento algum, disse que o impedimento era legal na constituição da ARUs noutros pontos do Conselho. O que eu disse foi, e definimos como prioridade política as ARUs, duas, no centro histórico da Vila da Ruda, porque o Programa Operacional Regional do Portugal 2020 aponta a regeneração urbana nas sedes de Conselho. Portanto, assim é que nós fizemos as duas ARUs, candidatámos e foram aprovados obras no Jardim Municipal, financiadas, e obras no Parque Urbano, também financiadas. Foi essa a justificação que eu dei. Eu faço só uma pergunta e vai ficar em ata a pergunta que eu lhe vou fazer. É se for elaborada uma ARU para o Centro Urbano de Arranhol, de Santiago dos Velhos ou das Cardosas, pergunto, se no caso de ter essa ARU, área de reabilitação urbana, está impedido o município de obter fundos comunitários para essas mesmas ARUs. Nos termos do quadro do Portugal 2020 está. Iniciativas do município promovidas numa ARU fora do Conselho está. Pronto, nós esclarecemos isso numa reunião seguinte. Pronto. Se não quiser, até posso pôr a Isabel da Machina a falar sobre isso. Se eu entender. Podemos chamar o chefe de divisão ou a doutora Isabel da Machina, como quiser. Miguel, o senhor já respondeu, fica cá em ata que estão impedidos de obter fundos comunitários. Só... Obras municipais, claro que sim. Não é obras municipais, estamos a falar de áreas de regeneração. Obras municipais, foi o que eu disse. Candidatámos duas na ARU da Centro... Mas eu não disse obras municipais. Parece que estamos a falar e eu justifiquei. Eu estou-lhe a dizer, é nas áreas de regeneração urbana. Agora, se não se importa, sou eu que estou no uso da palavra. E o que eu disse foi, nós fizemos duas ARUs, candidatámos projetos e fizemos na prioridade política estas ARUs, porque no programa do Portugal 2020 só são financiadas obras nas ARUs. Responsabilidade do município, obviamente, candidatou a estas obras. Se eu fosse querer fazer uma operação de regeneração urbana em Santiago, em Arranhol ou em Cardosas, mesmo que tivesse lá uma ARU, o Centro 2020 não financiava. Respondi à sua pergunta. E há outras que podemos fazer. O Largo Humberto Delgado, acho que é uma aspiração que qualquer um tem em reabilitar, mas Cardosas não temos enquadramento à luz do Portugal 2020 para o fazer. Pronto, porque o programa foi desenhado assim, ao seu vereador. Não fui eu que o desenhei, estou-me a limitar a cumprir as regras que vêm no Portugal 2020. Agora, nunca em momento algum eu disse que é um impedimento legal nós fazemos ARUs. Podemos fazer várias ARUs. Em vários pontos do Conselho, sem dúvida que sim. Não tem problema nenhum. Mas aqui existem... Na nossa estratégia de prioridades, essa não está. Mas porquê? Porque pelo menos concedo ao seguinte, existem outros fundos comunitários e existem financiamentos concedidos pela Banca Nacional aos municípios, que são as entidades gestoras, para obras de reabilitação feitas em ARUs que não sejam a sede do município. Conceda isso, porque é verdade. O IFRU que falou... Não vale a pena fugirmos a isto. O IFRU que falou não é um fundo comunitário na seção em que é, no fundo, a fundo perdido. Isto é um empréstimo bonificado que é gerido através de uma entidade que é o IFRU. O IFRU, que é composto por uma série de bancos, o que é que interessa aqui? Há uma comparticipação em termos de bonificação de empréstimo. Agora, ele é todo reembolsável. Isto que fique bem claro. Esta componente é toda reembolsável, não é empréstimo a fundo perdido. Portanto, isso também concedo, que consiga ver melhor a informação. O IFRU não há componente de fundo perdido. É todo reembolsável. Obviamente, teoricamente, é em condições mais vantajosas do que a banca dita convencional e tradicional,
Mas o IFRU é investimento todo reembolsável, isso aí não há dúvida nenhuma. Mas, Sr. Presidente, vou terminar só com isto. E o ponto que estou a falar, é isto que nós às vezes, a língua portuguesa de facto é difícil de entender. E então entre juristas ainda deve ser mais difícil. Eu, quando comecei a falar entre proprietários, é evidente que eu não estou a pôr no papel do proprietário município. O que o senhor está a balizar isto é de um modo restritivo. Porque senão não se colocava a questão. Senão não se colocava a questão de haver proprietários favorecidos e proprietários desfavorecidos. Porque os proprietários são as pessoas em nome individual que tenham habitações nos centros urbanos consolidados, sejam eles na sede do município, sejam eles noutro centro qualquer, que queiram reabilitar, podem recorrer, e o município sabe isso, e tem que ser o município previamente a delimitar essas áreas para que eles possam beneficiar de quê? Ponto 1. A redução do IMI, redução do IMT, e para que nos contratos que celebrem com os empreiteiros, em vez de pagar IVA a 23%, paguem 6%. Por isso é que eu disse que estamos a ter municípios de primeiro e municípios de segundo. Claro. Eu não estou a dizer que o município tem uma obra de regeneração, é evidente. Mas essa foi a justificação que eu dei. Essa foi a justificação que eu dei. Fugiu à plenitude da questão. E cingiu àquilo que é a Câmara Municipal como projeto da Câmara. Pronto, tudo bem. Referi que era prioridade porque na delimitação da ARU tínhamos obras previstas no PARU. Estamos agora, eu disse isso muito claramente. Se o senhor interpretou de outra forma, não falei aqui impedimentos legais nem outros. Nem digo que no futuro não se possa avançar por aí. Agora, o que digo também é o seguinte: há requisitos para ser feitas ARUs, não é de qualquer maneira, e você identificou-os aí, e também lhe digo, vamos ter sempre essa conclusão demagógica e populista, para uma expressão, vamos ter sempre primeira e segunda, porque uma pessoa que mora num bairro novo, que não tem qualificação para ficar com uma ARU, nunca vai ter acesso a esse investimento. Não precisa de reabilitação, o bairro é novo. Claro, precisamente por isso. Precisamente por isso. Portanto, não vamos comparar aquilo que é incomparável. Vamos ter seriedade nas coisas. É preciso ter isso em atenção. Duas casas que existem, vamos aqui localizar. Existem aqui duas habitações que estavam praticamente degradadas. Uma agora acho que já está recuperada ali junto da Junta de Freguesia da Rua dos Pinheiros. Sim. Esquece-me o nome daquela rua. Está dentro? Pronto, está dentro. Tá. Se existirem duas casas do mesmo género, junto à Junta de Freguesia de Arranhol ou de Santiago, como não tem ARU, não podem beneficiar, é tão simples quanto isto. Não têm benefícios nem de IMI, nem de IMT, nem têm... Nem para que implicar. Veja que está na lei. Sim senhor. E também não tem reduções em termos de IVA a pagar nos contratos de empreitada. E IMT é uma transação onerosa, é diferente. Eu sei. Uma coisa é a tributação direta. Mas a lei estipula e obriga. A lei vai mais longe até do que isso. A lei não só obriga o município a criar estas isenções quando criar Eu não percebo essa exaltação. Nós estamos aqui a falar tranquilamente e eu não me estou a exaltar. Estou a dizer que o Sr. Presidente releva isto apenas só para a questão de uma obra do município. Eu estou-lhe a falar do campo. A prioridade política, foi onde nós definimos isso, foi ter que selecionar as ARUs de acordo com aquilo que eram os planeamentos do Programa Operacional Regional, nomeadamente o Portugal 2020, aqui aplicável à regeneração urbana. Nunca disse em momento algum que havia impedimento legal, nem digo que no futuro não possa haver ARUs noutros pontos do Conselho. Tranquilo. O que eu disse... Qual é que é o problema aqui? Não, Sr. Presidente, não há problema nenhum. O que eu disse foi que quando eu foco... Se quiser ser construtivo, como diz que é, então faça o seguinte, faça uma proposta em concreto, em vez de fazer só recomendações, faça uma proposta de limitação de ARUs noutros pontos do Conselho e nós analisamos também. Aliás, os nossos serviços estão a analisar neste momento. Eu disse ao Sr. Presidente... Não vejo qual é que é o problema. Sobre isso? Eu disse ao Sr. Presidente até na última reunião que sugeria... O que eu justifiquei. Está bem, mas sugeria então... Que se criassem ARUs... Mas pode concretizar. Eu também gostava de ouvir as suas opiniões sobre isso. O Sr. Presidente fala bem e eu entendo perfeitamente, mas como diz o outro, canta bem, mas não me alegra. E deixe-me dizer o seguinte, Sr. Presidente, não, a mim não me alegra por esta razão. Porque o senhor sabe, mas eu estou a falar de mim, o senhor sabe muito bem que eu não tenho os meios, não tenho um departamento na Câmara para me fazer a delimitação de uma ARU e de fazer o levantamento. Mas se o senhor me disser assim, olha, vá ter com os nossos serviços da Câmara e sugira qual é a ARU para o centro de Arranhol ou para o centro de Santiago, eu vou ter com eles e digo-vos onde é que acho que deve ser feito. Mas alguma vez eu proíbo alguém de falar com os serviços da Câmara? Não é proibido. Convenhamos, sejamos claros nisso. Não vale mais claro do que isto, não pode diz ser. Que eu sou demagogo, diz que eu sou populista, diz que eu sou isto tudo. E depois eu não disse isso. Eu não disse que era. O que eu digo é que algumas conclusões podem resultar para ele. Está bem, Sr. Presidente, tem razão. Eu interpretei mal sempre as suas palavras, tudo bem.
estamos em Está gravado, pode ser visto. Claro. Não tenho problemas nenhum quanto a essa Sr. matéria. Presidente, não vale a pena estarmos Não é? aqui a avaliar. Se quiser fazer alguma proposta, nós estamos todo o gosto em considerar essa proposta, não tem problema nenhum. Agora, a questão é, não há impedimento nenhum, só para ficar fechado este assunto. Nunca falei em impedimento legal, isto também tem que ser concedido pelo Sr. Vereador, e com certeza que já foi. Nunca falei em impedimentos do ponto de vista legal, e no futuro haverá condições para estudar isso. Nós, neste momento, estamos a estudar. Agora, a prioridade foi aqui para aproveitarmos os fundos comunitários. Eu penso que isso foi bastante honesto e transparente da minha parte dizer isso. E, portanto, essa conclusão é muito lógica. O facto de não fazermos aqui as Arus no centro histórico da Vila da Ruda e na sede do Conselho significava que não poderíamos ter tido financiamento comunitário aplicável a dois projetos que eu já referi, o Jardim Municipal e o Parque Urbano. Mas o Sr. Presidente concede ou não concede? Que se pode fazer noutros pontos? Não, Pode. não é isso. Já disse Isso sim. já disse. E a pergunta é se me concede ou não, ou pelo menos isto, quer dizer assim, efetivamente, nós fizemos 2 ARUs, delimitámos determinadas áreas na sede de freguesia, porque tínhamos 2 projetos. Conselho. Na sede do Conselho, porque tínhamos 2 projetos que os queríamos incluir para obter fundos perdidos. Muito bem, mas o fundos comunitários. Fundos comunitários. Agora, o que eu lhe pergunto é, concede-me ou não que, de facto, os proprietários das zonas de reabilitação urbana de Arruda, os proprietários, estou a falar do município, usufruem por essa delimitação de vantagens que os proprietários dos centros urbanos do município mas que centros urbanos não está a falar? Não há limitação nenhuma? Refirma ao centro urbano de Arranhol, ou ao centro urbano de Cardoso, ou ao centro urbano de Santiago dos Velhos, esses neste momento ainda não podem beneficiar. Não, é verdade. Mas temos que os delimitar primeiro. Meu caro, e isso exige um trabalho técnico. Numa época natalícia, que eu lhe ofereço e me disponibilizei foi para lhe dizer que se isso. Faça essas áreas de reabilitação claro, nesse centro. Mas já há de ser o seu tempo. Pronto, com certeza. Agora, os serviços municipais também têm outras coisas a fazer. Estamos todos a falar no mesmo sentido de proteger os munícipes e dar igualdade de oportunidades a ambos. Sobre isso não há dúvida. Pronto. Agora, não vão ter, fique bem claro, não vão ter acesso a fundos comunitários, têm vantagens do ponto de vista fiscal. O IFRU não é um fundo comunitário. Atenção que eu tenho que dizer isto. Tem financiamento da União Europeia, mas é todo reembolsável. É óbvio que tem taxas muito melhores e tem maturidades muito melhores. Maiores. À partida, do ponto de vista teórico, a gente também não sabe, mas à partida terá. À partida terá. Agora, que se fique bem claro, não é financiamento a fundo perdido. Ok? Isso também tem que ser dito e redito. E, portanto, penso que estamos esclarecidos sobre esta matéria. Muito bem, muito obrigado. A recomendação. Eu sobre esta recomendação diria o seguinte, não tenho nenhuma objeção em relação à recomendação, apenas queria partilhar o seguinte. Nós, não sei se o vereador na altura não exercia funções na Câmara Municipal, nós estamos a situar-nos aqui, quando eu vou falar estes factos remontam a, eu creio que a meados do ano de 2017, não sei se precisasse ser mais, se em junho de 2017, nós tivemos o LNEC, a nosso pedido, a fazer inspeção aos principais pontos do Conselho, todas, e tivemos, aliás, demos pública nota disso, isso saiu na revista municipal, saiu nos nossos suportes de comunicação, na internet e tudo isso, portanto, sobre essa matéria temos um relatório, provavelmente da maior entidade que se pronuncia sobre essas matérias em Portugal, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, portanto o LNEC, que tem 1 ano e meio, sensivelmente, nem tanto. E, portanto, salvo melhor opinião, eu diria que, relativamente à matéria que o LNEC já validou e que já veio ao local inspecionar, não me parece que esta recomendação faça sentido. Sentido porque já tive cuidado de dizer necessárias. Pronto, sejam tudo bem, necessárias. mas por isso estou a dizer, quer dizer, e posso fazer e comprometo-me a fazê-lo é, no fundo, nos documentos para conhecimento à próxima reunião de Câmara, fazer partilhar esse relatório do LNEC sobre essas inspeções que foram feitas nesse período do ano de 2017, enfim, foi no mandato anterior, mas de qualquer das formas posso partilhar para os seus vereadores também tomarem conhecimento, não há qualquer tipo de problema sobre essa matéria. O que vou dizer mais é que, na sequência de uma recomendação que foi aprovada na reunião de Câmara de Cardoso, se bem se recordam, que tinha que ver com os acontecimentos recentes na altura de Tondela, daquela associação de coletividade que teve aquele problema. Mas é distinto desta. Sim, já lá vou, calma. Deixe-me expor o ponto, pelo menos. E eu sei que não gosta de me ouvir, pá, mas pronto, ou pelo menos não alegra a minha cantiga. Mas pronto, é para alegrar a outros, pá, isso, a vida é assim, a democracia é isso. Não alegra a uns, alegra a outros. E portanto, aquilo que posso dizer é que essa recomendação está ativa, está em vigor e nós respeitamos.
uma parte do trabalho que aquela equipa de intervenção permanente, que está neste momento a prestar serviços nos bombeiros voluntários da Rua, está a fazer, é precisamente o diagnóstico do edificado antigo e também das medidas que serão necessárias formular relativamente às associações e coletividades. E, portanto, eu diria que poderíamos, se calhar, esperar, e eu penso que esse vem no próximo dia 26 de dezembro. É só Proteção Civil ou Coletividade? É 26 de dezembro que estamos em condições de apresentar esse relatório. Em princípio, sim, amanhã vou trabalhar. Pronto. Eu não tenho óbice nenhuma de aprovemos esta recomendação. Da minha parte, estou à vontade para poder votar a favor esta questão. Agora, se calhar, a sugestão que eu fazia era podíamos aprovar esta recomendação na reunião de Câmara de 26 de dezembro, uma vez que já teremos o relatório do LNEC que posso pedir para trazer e também o parecer da EPI e da Proteção Civil sobre aqueles outros imóveis e outras situações. É a sugestão que eu faço, enfim, já depois do Natal, é certo, mas também faço esta sugestão natalícia ao seu vereador, já que estou a receber também dou alguma sugestão natalícia ao seu vereador, se assim o entender, é a minha proposta. Faz bem fazer as suas sugestões, porque eu também não disse não gosto de ouvir, disse que fala bem, mas não me encanta, e é diferente. Não me alegra, não me alegra. É ou não me alegra. Sim, eu depois retifiquei. Não tenho nenhum problema em ouvi-lo. E depois retifiquei. Se for necessário. Tem razão e eu depois retifiquei. Pronto, relativamente ao Sr. Presidente, mas... Porque eu acho que com essas informações o Sr. Vereador podia retificar aqui alguns pontos que eu acho que objetivamente não podem ser retificados. Mas diga... Não, quer dizer, se calhar pode acrescentar que já foi feito no LNEC, já temos o relatório das pontes tais e portanto estas podem ser excluídas e tal. Acho que ficava mais complementar. Vamos lá ver uma coisa. Isto é uma questão que o senhor está a tentar interpretar de uma maneira que não é que eu estou a analisar. Eu quando digo a ética, o cuidado... Isto é uma sugestão muito objetiva. Não, mas eu vou dizer ao Sr. Presidente. O senhor aceita ou não aceita isso? Eu vou dizer, eu não aceito por uma simples razão, não é porque não seja a época natalícia, é por simples motivo. Eu tive o cuidado de dizer, eu não sei todas as coisas que foram feitas, e ainda bem que estão a ser feitas, só me tenho a congratular com isso. Fico claro, fico congratulado. Mas a menção que eu faço é se necessário, eu não sei o que é que... No fundo, a perspectiva é prevenção. É prevenção. Mas por isso mesmo, se já está tudo feito, o senhor diz-me assim, se já fizemos as medidas necessárias para evitar tragédias futuras, então a razão de ser é esta recomendação não faz sentido nenhum e portanto, rejeita-se. Se ela tem alguma digamos, utilidade, não só para aquilo que já foi feito, mas para outras coisas que ainda possam ser feitas necessárias, pronto, identificar-se, sei lá, algum ponto mais negro numa estrada que nós conhamos ou qualquer coisa, pronto, tem essa vantagem. Mas o Sr. Presidente esteja à vontade para rejeitar, assim como eu estou à vontade para apresentar e aceitar democraticamente as respostas da votação. O Sr. Vereador queria mesmo que nós rejeitássemos, mas eu por acaso comecei por dizer que não importava nada de votar a favor desta proposta. Não sei se foi naquela parte em que não quis ouvir aquilo que eu disse, mas eu disse efetivamente isto e pode ficar registado. Ou seja, eu disse claramente que esta é daquelas que não tem problema nenhum em votar a favor, tal como outras que já votámos. E, portanto, da nossa parte, o Sr. Vereador pode estar habituado a uma coisa que é o seguinte: aquilo que achamos que devemos votar a favor, votamos a favor, aquilo que achamos que votamos contra, mas isso é da vida e é a democracia. E, portanto, já nos conhece o suficiente para perceber isto. Aquilo que eu disse foi: há aqui informação que o Sr. Vereador, e que acabou por reconhecer isso, não o dizendo, quando fez a moção, ou a recomendação, melhor dizendo, não tinha em posse. E, portanto, a minha sugestão é muito simples. Nós vamos enviar informação para que o Sr. Vereador, ou no momento de redigir novamente a recomendação, se aceitar a retirada deste ponto agora, terá já a informação em posse. E, portanto, se quiser rejeitar esta situação, eu, por mim, voto a favor à mesma, com a menção de que o Sr. Vereador rejeitou apresentá-la noutro momento, com mais informação sobre esta matéria. É encantado da vida. É só uma sugestão que acho que devia fazer. Sr. Presidente, rejeita ou voto favoravelmente com a menção que está a dizer, é completamente diferente. Está em cima da mesa, eu acho que não faz sentido tirar e pôr. Está em cima da mesa. Então não achas relevante a informação que vamos prestar na próxima reunião de Câmara sobre esta matéria? Sr. Presidente, acho tudo relevante. Era só para perceber. Vamos lá ver. Eu acho relevante e não vou fazer nenhuma bandeirinha com isso a dizer que o senhor já tinha feito. Até porque o senhor tem a prova daquilo que já fez. Claro.
E, portanto, isso quer Tem dizer... prova isso aí na revista municipal? Então, ouça, se eu estou a apresentar uma recomendação no dia 10 de dezembro de 2018, se já tem coisas feitas em 2017, é evidente que isso não retira nada. Eu sinto-me tranquilo para votar a favor. Agora, estava-lhe a dizer que acho que vai haver informação relevante que pode ser importante para reformular a recomendação se achar conveniente. Uma vez que acha que não é preciso alterar a recomendação, da minha parte vou para a votação. Eu vou dizer muito simplesmente porque é que acho que não é oportuno alterar. Porque essa informação relevante que o Sr. Presidente tem é informação relevante do ponto de vista dos considerandos. É a única coisa que tem aí. Não tem nada a ver com as medidas que são propostas. As medidas são de salvaguarda da responsabilidade da Câmara. A outra é fazer o inventário daquilo que for necessário fazer e evitar que haja trajetos ao O Sr. Vereador não quer retirar. Pronto, não quer, a gente vota. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Aprovar por unanimidade a recomendação do Sr. Vereador Luís Rodrigues. Então, o ponto 1, a ata da reunião anterior. Alguma dúvida, alguma questão? Não, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 diz respeito a uma proposta que, no fundo, visa aqui a aprovação de um protocolo de colaboração entre o município da Rua dos Vinhos e a Direção-Geral das Políticas de Justiça, que, no fundo, visa aqui a criação de um sistema de mediação familiar e laboral. Ou seja, a ideia é nós termos aqui mais um serviço disponibilizado à população do concelho que, para além do Julgado de Paz, que foi um serviço que implementámos o ano passado, sensivelmente, em 2017, melhor dizendo, sim, já estamos em 2017, portanto, o ano passado, e que visa, no fundo, criar uma justiça de proximidade relativamente aqui às necessidades da nossa população. Aquilo que se pretende também com este protocolo é acrescentar mais serviços, sobretudo na área familiar, da mediação familiar e laboral, tendo em conta evitar haver um litígio e, portanto, conseguir uma composição dos interesses que não tenha a intervenção de um tribunal e que possa ser resolvido através do recurso à mediação. Pronto, esta é uma proposta que não representa custos diretos para a Câmara Municipal da Ruda, ela tem apenas custos indiretos, nomeadamente a cedência de instalações para o efeito, e estamos a falar de uma sala para o efeito, e também a cedência de pessoal para fazer a articulação de trabalho com a mediação que será requerida. E eu queria aproveitar esta reunião de Câmara também para, do ponto de vista público e em ata, fazer um agradecimento à Sra. Professora Susana Videira, que foi a Sra. Diretora-Geral desta Direção-Geral das Políticas de Justiça, que foi uma pessoa inexcedível naquilo que foi o processo do Julgado de Paz do Oeste, com quem trabalhámos numa fase inicial este processo, desde o início, e que foi de facto uma pessoa inexcedível e absolutamente fulcral para o sucesso desta iniciativa, que foi podermos inaugurar o Julgado de Paz do Oeste, num momento em que a professora doutora Susana Videira está a cessar as suas funções, por ter chegado ao fim a sua comissão de serviço. Eu queria, de uma forma pública e também para a ata, registar esse nosso agradecimento profundo em nome da Câmara Municipal e do município e dos municípios pelo seu trabalho, e que foi possível, no fundo, não só levarmos a cabo o Julgado de Paz do Oeste e aqui o da Rua dos Vinhos em concreto, mas também negociar mais este sistema de mediação familiar e laboral, que será sem dúvida importante para as famílias e empresas do nosso concelho, e que, naturalmente, nesta hora de despedida da professora Susana Videira destas funções, gostaria de publicamente fazer aqui esse agradecimento em nome de todos pelo seu extraordinário trabalho e contributo para a causa pública. Não sei se sobre o protocolo há alguma questão. A questão é tão simples quanto esta. Primeiro, para achar que é bom este protocolo, porque, no fundo, vem tentar, embora saibamos que nem sempre isto acontece, com muito êxito, mas os sistemas de mediação, quer familiar, quer laboral, são boas medidas, mas eu, relativamente a uma cláusula sexta, não sei se é lapso do protocolo, vou colocar a questão, pode não ser lapso, e então teria que dizer algo mais. Que é, diz-se aqui que, no caso dos litígios emergentes, o ponto 2, emergentes do presente protocolo, que não sejam dirimidos através do mecanismo descrito no ponto precedente, ou seja, através da tal mediação, remete para o Julgado de Paz de Lisboa.
E a pergunta que eu coloco é, e por que não para o Julgado de Paz do Oeste, uma vez que nós temos o Julgado de Paz com jurisdição territorial em Ruda dos Vinhos, que faz parte do Julgado de Paz do Oeste, e aqui está a Remetente a Lisboa. Portanto, a proximidade fica posta em causa, digamos, se o conflito não for resolvido nesta fase de mediação. O que é que o Sr. Presidente tem a dizer? Bem, sobre essa matéria diria o seguinte, esta proposta foi proposta da Direção-Geral, ou seja, e aqui o conflito é entre os otorgantes neste protocolo, ou seja, será potencialmente entre o município e a Direção-Geral. Não antevemos que haja grandes problemas na execução deste protocolo e mesmo que os haja, a serem pontuais, temos que fazer um esforço para dirimi-lo antes de chegar a litígio do que... Portanto, eu acho que isto é residual. Não terá grande aplicação a esta cláusula. Não nos pareceu mal ser no Julgado de Paz de Lisboa, porque a Direção-Geral, ao fim e ao cabo, tendo sede em Lisboa e tendo que gerir uma série de protocolos a nível do país, surgir um caso concreto em Ruda dos Vinhos, estar a Direção-Geral a vir à Ruda dos Vinhos, em vez de podermos resolver isso em Lisboa com menos custos para o erário público. Nós estamos a falar do erário público no seu todo, portanto, é óbvio que pouparíamos algum dinheiro aos recursos públicos do município da Ruda, mas estaríamos a afetar o orçamento do Estado com estas situações. Portanto, não me parece que haja aqui grande problema. Portanto, eu também não acho que vai haver litígios que nos impeçam de ir a Lisboa resolvê-los ou o que seja. Ou seja, sim, mas então isto é a regra a nível nacional. Por exemplo, se houver um litígio num serviço de mediação, por exemplo, em Espada à Cinta, tem que ser resolvido a competência é em Lisboa. Eu imagino que sim, porque isto é a regra deles, isto é um minuto de protocolo que eles enviaram. Há aqui alguns ajustamentos que nós fizemos, quanto ao horário, quanto no fundo à pessoa responsável, aqui aos contactos, etc. Mas isto é um protocolo que é um modelo tipo. E naturalmente que a Direção-Geral tem que resolver os problemas dos litígios todos dos 308 concelhos que existem no país. É muito mais cómodo para a Direção-Geral. Claro, se os problemas forem resolvidos em Lisboa, tem que evitar estar a deslocar-se de Lisboa para Freixo Espada à Cinta ou para Macedo de Cavaleiros ou o que seja. Enfim, nós estamos a 30 km de distância também. Isto não nos pareceu estar aqui a fazer fim-capé, a dizer que tem que ser um Julgado de Paz da Ruda, porque também não nos parece que haja aqui... Parecia mais razoável que fosse o nosso, mas sim, mas não me parece a justificação. Não me parece que esteja relevante. Muito bem, o ponto seguinte, portanto, o ponto terceiro da ordem de trabalho, diz respeito, como disse, a um pedido de autorização prévia para ações de regularização. Este processo está devidamente informado pelos serviços, reunirá condições em função também daquilo que é a área do imóvel em questão e, portanto, não sei se há alguma questão sobre esta matéria, não havendo, estamos em condições de aprovar o ponto 3 da ordem de trabalhos. O ponto 4 da ordem de trabalhos é o calendário das reuniões de Câmara para o próximo ano de 2019. Portanto, não sei se há alguma questão sobre este calendário das reuniões. A única questão já tinha colocado na última, há um ano atrás, não foi aceito, portanto já não me pronuncio. Do quê? Era que as reuniões deviam ser de manhã para termos mais tempo para almoçar. Não, pensava que era por causa daquela questão de ser feita uma reunião também aqui descentralizada. Não, isso já está contemplado. Não está diretamente porque não é aqui no Salão Nova, mas é no Casal do Telheiro e é nos Caçadores. Nos Caçadores. Também nota, e se quer que lhe diga, aceito como uma boa iniciativa. Muito bem. Portanto, o ponto seguinte, o ponto 5, diz respeito a mais um daqueles pontos da ação social escolar. Enfim, os seus vereadores têm, no fundo, aí os documentos e uma razão também de confidencialidade e de proteção de dados, não vou entrar em pormenor. O ponto 6 é a mesma coisa, portanto, também mais um pedido no âmbito da ação social escolar. E, portanto, não havendo questões, considera-se aprovados os pontos 5 e 6 por unanimidade. Portanto, o ponto seguinte, o ponto 7 da ordem de trabalhos, é mais um protocolo de parceria que se propõe a respectiva aprovação, no fundo, para levar a cabo aquela iniciativa daquele regulamento de apoio ao estudo e explicações, não seja uma seca, bora lá estudar. Desta feita é em nome desta academia, como é que se chama? Décimas Astutas Unipessoal Limitada. Este, digamos que é mais uma, a somar às outras que já tinham vindo, não é? Ainda não há de ser a última, porque há mais protocolos na Câmara. E vai existir também voluntários em nome individual, porque eles têm o tratamento que têm que passar primeiro pelo outro voluntariado. Portanto, não vêm aqui logo diretamente à reunião de Câmara, têm que ter inscrição prévia no voluntariado do município, mas depois será dada nota também dessa circunstância. Esses não terão custos porque é através do voluntariado. Sim.
de uma deliberação de Câmara que tenha em vista a abertura de concurso para a atribuição de 3 habitações sob o regime de arrendamento apoiado. Era uma proposta que transitava do ano anterior, cujo concurso estava a chegar ao término. No entanto, há aqui algumas situações de emergência social que, entretanto, foram surgindo e é necessário dar resposta por essa via, uma vez que não vão ter resposta pelo procedimento concursal em curso. Não sei, Carla, se quer dar algum acrescento. Não? Então, só um pequeno esclarecimento. Revogamos esta proposta em virtude de haver outras pessoas mais necessitadas do que estas, será assim? É. E que tem que se colmatar À margem do concurso. Não. Bom, o ponto seguinte diz respeito ao ponto 10º, portanto, diz respeito ao pedido de empréstimo. No fundo, recordam-se que tinha vindo um primeiro pedido à reunião de Câmara, depois esta reunião de Câmara remete para a Assembleia Municipal para haver uma associação, para haver deliberação no sentido de autorizar os compromissos plurianuais inerentes a este empréstimo, que é de médio e longo prazo, 12 anos, e, portanto, nesta data, o que há agora, depois da deliberação da última Assembleia Municipal, de 30 de novembro, agora vem aqui esta decisão, que é, no fundo, a adjudicação para depois se remeter para o processo de visto prévio do Tribunal de Contas, que seguirá a este documento. Não sei se há alguma questão adicional, mas creio que isto já está mais do que esclarecido. Bom, o ponto número 11 diz respeito, no fundo, ao reconhecimento por parte da Câmara Municipal, enquanto entidade credora destes valores, de verbas relativas ao ano de 2008 e 2009, no que diz respeito a consumos de água que neste momento não foi possível cobrar nesses montantes. Estamos a falar relativamente a 2008 7.596,73 euros e 2009 731,51 euros, o que faz um total de 8.328,24 euros que não foram cobrados e que agora transitam para a prescrição. Portanto, como sabem, a prescrição é uma constância que torna incobrável esta dívida e, portanto, para ela também não estar a honorar os documentos de prestação de contas, vem aqui à reunião de Câmara para declarar, no fundo, a prescrição destes montantes em conformidade com a lei em vigor, nomeadamente a Lei Geral Tributária. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos então considerar este ponto aprovado também por unanimidade. O ponto 12 diz respeito à adenda ao termo de aceitação do financiamento do quarto urbano. Portanto, está aqui os documentos do Centro 2020, que já tinha sido aprovado, portanto, o prolongamento do calendário até 31 de dezembro deste ano, mas não tinha vindo ainda ao termo de aceitação final em função dessa aprovação da prorrogação da candidatura até 31 de dezembro e, portanto, quer-se agora que seja este termo de aceitação aprovado em conformidade. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Eu quero colocar só uma questão ao Sr. Presidente. É número 12, não é? Ponto 12. Sim. Há aqui uma questão que já, eu não sei se já tinha colocado isto ou não. Penso que não. Isto vem, pronto, o que estamos aqui a aprovar é, de facto, a confirmação de que a obra vai se dar por terminada a 31 de dezembro. É isto? É a adenda dos prazos. Para efeito de candidatura, sim, aos fundos Para comunitários. efeito das candidaturas, exatamente. Só que, aqui nesta descrição sumária das alterações, eu venho aqui mencionado que, pronto, além desta programação da operação, que o município acabou por desistir, é o que aqui vem mencionado, de duas empreitadas. Uma que tinha a ver com a sinalética do parque e a outra que tinha a ver com a construção dos açudes do Rio Grande da Vila. Eu penso que o Sr. Presidente, em tempos, terá dito qualquer coisa acerca da aquisição da sinalética que iria ser feita de outro modo, que não aquele inicialmente previsto. Mas, relativamente a esta empreitada da construção dos açudes, digamos, temos um projeto que foi apresentado como tendo a reabilitação que já foi feita, digamos assim, na zona dos tais 3 hectares, e também incluía-se nessa mesma reabilitação os 2 açudes do Rio Grande da Pipa, que no fundo,
segundo percebi, era para criar ali uma espécie de um espelho de água em toda a zona que acompanha, digamos, a área reabilitada. E a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Presidente, porque acho que tem a sua importância, é qual a razão desta desistência? Portanto, porque é que o município entendeu desistir da realização desta empreiteira? Bom, só para clarificar aqui uma questão, nós desistimos de facto de financiar com recurso aos fundos comunitários do Centro 2020 estes açudes, mas esta verba não foi perdida, ela foi afetada a outros pontos do Parque Urbano, nomeadamente ao edifício, e portanto nós não perdemos essa verba, ou seja, isto tem que se dizer. Relativamente à sinalética, é fácil de explicar. Mais uma vez aqui as nossas colegas e amigas Patrícia Simões e Cláudia Jalec são as responsáveis por nós termos prescindido deste valor, o que significa que elas conseguiram fazer um excelente trabalho na sinalética do Parque Urbano, que nos permitiu poupar bastante ao erário público, e com o dinheiro que poupámos só na execução do projeto conseguimos pagar, no fundo, as placas sinaléticas que lá foram colocadas. Portanto, numa questão de deve haver, a Câmara aqui também não teve prejuízo, antes pelo contrário, e, portanto, com realce também aqui para o trabalho da Cláudia e da Patrícia, que aqui também foram muito importantes para podermos apresentar aquele trabalho final. Depois, relativamente aos açudes, nós na altura em que a situação da candidatura estava a ser tramitada, nós tínhamos de facto a intenção de colocar os 2 açudes, colocámos até numa fase inicial na candidatura. No entanto, logo no início da candidatura, a Sra. Presidente Ana Brunhosa falou comigo no sentido para aprovar a obra com aquela candidatura aprovada em termos de fundos comunitários. No que respeita aos açudes, teríamos que ter a autorização por parte da CCDR, uma vez que ela se coloca em REN, portanto, estamos a falar de uma linha de água que está em REN, Reserva Ecológica Nacional, e que precisava da autorização da CCDR e da APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, /ARH, Administração Regional Hidrográfica. O que é certo é que a solução que os nossos projetistas propuseram e que foi discutida na APA, inclusivamente na ARH e na CCDR, não foi aceito por parte destas entidades, o que significava que nesse momento em que nós tínhamos que decidir essa matéria, não estava autorizada por parte dessas entidades a construção daquele açude que nós propusemos, o que significava que se nós mantivéssemos a construção daquele açude em termos de financiamento, ele não iria ser aprovado pela autoridade de gestão, pelo menos foi isso que a Sra. Presidente Ana Brunhosa me transmitiu, e portanto nós à cautela, para não perdermos esse financiamento, decidimos desafetar essa verba pela construção dos açudes, alocá-la na questão do edifício e portanto não perder esse financiamento. Nesta fase, nós ainda não voltámos a revisitar este tema. Neste momento, a orientação do Ministério do Ambiente, e isso também foi dito publicamente, é que de não colocar obstáculos nas linhas de água, o que significa que estes projetos de açude, de colocação de barreiras às linhas de água, não é um projeto, não são projetos ou não são iniciativas bem vistas por parte do Ministério do Ambiente, e portanto vamos ter que novamente promover uma conferência de serviços com os nossos técnicos e com os nossos projetistas, no sentido de perceber se esta questão dos espelhos de água vai mesmo por diante ou não. Sendo certo que para nós também é importante que ela seja resolvida a par e passo, ou até posteriormente, à questão do saneamento, que vai ter um reforço para 2019, sobretudo naquela zona do Rio Grande da Pipa, para tentarmos resolver alguns problemas que ainda existem de descarga naquele rio, e portanto não é uma matéria que seja prioritária. Não direi que está completamente fora de hipótese voltarmos a ter espelhos de água no projeto do Parque Urbano, obviamente que nos passa pela cabeça e está no nosso pensamento e cogitações essa circunstância, mas efetivamente não estão ainda reunidas condições nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista factual no terreno, para que a construção dos açudes seja absolutamente uma prioridade estratégica para o município. Isto é porque, tendo perdido o financiamento de 85% pelas razões que já invoquei, teremos que equacionar no plano de investimento se estes açudes são para realizar a curto, médio prazo ou a longo prazo. Portanto, temos ainda que voltar a estudar este tema. Agora, claramente, neste momento, não há autorização das entidades para desenvolvermos o projeto dos açudes no Parque Urbano. Não sei se respondi à questão, mas creio que sim. Não, respondeu, digamos, ao seu time, já que estamos também em época de Natal. De uma forma bastante transparente, então. De uma forma bastante transparente, com toda a informação. Com toda a informação, dizendo muito
e não concluindo nada. Mas eu faço-lhe então a pergunta objetiva, que é para ser com transparência. Este projeto, quando foi apresentado e foi votado favoravelmente pelo Partido Social Democrata no último mandato, foi apresentado à população como indo, digamos, integrar estes dois assuntos. Digamos, até havia um croquis, uma apresentação. Creio que não. Acho que sim, acho que havia, Não me parece. pelo menos, parece que vi qualquer coisa muito bonita Acho que não. nas margens do rio. Olha que sim, olha que sim. O outro dizia, olha que não, olha que sim. Olha, E, portanto, tudo o que o Sr. Presidente agora acaba por dizer é que aponta no sentido de que estes açudes, pelo menos agora, não vão ser feitos, já não são uma prioridade e, portanto, eu posso concluir, o senhor não concordará comigo, mas eu posso concluir que houve aqui, digamos, uma falha de planeamento, isto é, um projeto que é apresentado com várias valências, esta é uma das valências que, digamos, ficou pelo caminho. E a questão é esta. Relativamente a isto dos açudes, e pelos vistos haverá aqui algumas dificuldades por parte do próprio Ministério do Ambiente, aquilo que eu lhe queria perguntar era, também com transparência, é se efetivamente os açudes não são feitos porque neste momento não há, digamos assim, verba ou fundos comunitários para isto, ou se efetivamente é porque o Ministério do Ambiente entende que este é um tipo de projetos que normalmente não vai ter um desfecho favorável. Eu sei que isto pode ser chato para si, mas gostava que... Já respondi a isso, mas pronto, vou responder outra vez. Então, se calhar eu não estava com a devida atenção, se calhar não estava. Puder explicar... Se calhar não estava. Nós estamos a montante desse problema do financiamento. Repare, nós neste momento temos um problema de licenciamento da obra. Olha uma coisa. Quando está a dizer que há falhas de planeamento, eu sei que o Sr. Vereador tem muita tendência a apresentar críticas e de... Não tem problema, nós estamos cá para responder, sem dúvida. Também não se mete com isto. Não, estou à vontade. Isto resultou de um concurso de ideias que foi promovido pelo município em coordenação com a Ordem dos Arquitetos. E, portanto, no projeto foi contemplada essa situação. Obviamente, um projeto é um projeto. Quando se avança para o licenciamento da obra, aí sim tem que se ver com as entidades que regem essas áreas, não é só com a Câmara Municipal, uma vez que estamos a falar de REN, tem licenciamentos específicos da utilização da REN, isso está na lei, não estou a dar novidade certamente nenhuma, e portanto é nessa altura é que tem que se fazer as retificações aos projetos. Portanto, se houve falta de planeamento, foi dos projetistas. Ok? Portanto, quem lançou um concurso de ideias para aquele terreno. O projeto que ganhou tinha essa questão e, portanto, no licenciamento não foi possível ultrapassar até à data a questão dessa política do Ministério do Ambiente e que condiciona naturalmente os parceiros, quer da CCDR, quer da APA e a ARH. Portanto, nós estamos numa discussão antes das verbas e do financiamento. Nós estamos num problema que é não está licenciada a construção dos açudes. Aquela proposta que nós fizemos não foi autorizada pelas entidades, o que significa que nós vamos ter que revisitar o tema e perceber se temos condições de, reformulando o projeto, ir ao encontro das preocupações que foram manifestadas pela APA e pela CCDR. Eu, neste momento, não sei dizer se vamos chegar a consenso alguma vez. Não tenho como dizer isso. E, portanto, a questão do financiamento é uma questão que só surge a posteriori. A menos que o PSD defenda aqui, nós devemos avançar com a construção dos açudes sem o licenciamento das autoridades competentes. Acho que não é isso que responsavelmente se exigia a um partido mesmo estando na oposição. Mas isso é uma conclusão minha. O Sr. Vereador pode ter outra interpretação. E, portanto, respondendo muito claramente, nós temos um problema de licenciamento. Eu não posso ser mais transparente do que isto. O projeto que apresentámos não foi aprovado pelas entidades que se tinham pronunciado sobre esta matéria. Portanto, dizer que há falta de planeamento ou que já não é objetivo estratégico, etc., não estamos a discutir isso. Quer dizer, nós estamos neste momento com um problema prévio que é não ter licenciamento para os açudes. Ponto final. Se me permite, vamos lá ver, ou eu estou a interpretar mal as suas palavras e o senhor vai corrigir, ou eu percebi duas coisas. Primeiro, há um projeto global que parte do início, que tem a requalificação dos 3 hectares, digamos assim, bem como aquela parte dos açudes. Isto é um projeto global. O
Sr. Presidente diz, relativamente aos assuntos, precisávamos da aprovação das entidades competentes, ou seja, da autorização da CCDR, da APA e do Ministério do Ambiente. Pronto. Da RH. Chegámos à conclusão que não estavam reunidas as condições para merecer o deferimento dessas ditas entidades. Percebi eu, e agora corrija-me se percebi mal, que terá sido reformulado o processo, apresentado uma proposta que eu não sei se é pelos projetistas, se foi pelos serviços da Câmara, é isso que eu quero saber, e que nessa reformulação do projeto também não mereceu provimento. É isto ou estou a perceber erradamente? Eu até disse mais do que isso. Disse que a autoridade de gestão contactou o município e disse: se não tiver licenciado a construção dos açudes, os fundos comunitários não vão financiar 85% da construção dos açudes. Mas esqueça lá os fundos. E, portanto, nós o que fizemos foi retirar isso da candidatura. A gente não se pode esquecer que estamos a falar sobre a candidatura. Então eu vou esquecer os fundos. Nós estamos a deliberar sobre esta matéria. Ok? E, portanto, isto é importante dizer. E nós o que fizemos foi retirar isso da candidatura e colocar no edifício, para melhorar o edifício, ok? A proposta inicial não teve acolhimento porque tínhamos dois açudes de betão que não foram aceitos e nós, depois disso, colocámos em cima da mesa a possibilidade de colocar açudes através de pedras de enrocamento. Isso, serviços... Com o projetista. Nomeadamente o projetista que recorreu, neste caso em particular, desta especialidade técnica de uma empresa que se chama Campo d'Água. O Sr. Presidente está a dizer, se me permite, tirar uma conclusão, que é que 2 vezes os projetistas foram incompetentes. Foram incompetentes a primeira vez que apresentaram um projeto que não mereceu provimento e apresentou uma solução que também não posso dizer isso. Não posso dizer isso. Não posso dizer isso. Não posso dizer isso. Porque o que eu disse lá na reunião, até estou a ir mais longe, o que eu disse lá na reunião com o vice-presidente da APA, que me recebeu, foi: neste momento há municípios que são tratados de uma forma e há municípios que são tratados de outra forma. Porque eu vejo por esse país fora obstáculos em linhas de água, espelhos de água. Isto não está autorizado no município da Ruda. Podem dizer, mas isto é uma alteração da política do Ministério do Ambiente. Claro, e eu aí... Estou-me a lembrar, por exemplo, de Mirandão, para não ir mais... do Rio Navão, estou a lembrar de vários. E tanto. Portanto, agora, se me diz a mim, o que é que nós dissemos? Eu já disse a quem de direito, isto para mim é insustentável. Inclusive já falei com o Secretário de Estado do Ambiente sobre isto. Agora, vamos ver se a solução dos insufláveis passa ou não passa. Neste momento, as 2 soluções que nós apresentámos foram chumbadas pelas entidades que se pronunciam sobre esta matéria. Nós, neste momento, estamos a trabalhar numa terceira alternativa. Mas não vou, como devem imaginar, gastar mais recursos ao município sem ter a garantia que o terceiro ponto é aprovado. E, portanto, temos que estar em conferências técnicas permanentes para ver se conseguimos chegar a algum acordo. Neste momento, não tem sido fácil. E, portanto, até termos uma solução que seja aprovada, não vão ver a mim a propor aqui nenhuma situação que representa aumento de custos e mais estudos e mais projetos. Eu penso que isso foi muito claro. Mas eu precisava... Não posso dizer porque isto são incompetentes. Há uma alteração política do Ministério do Ambiente que condiciona esta gente. A gente, quando faz um projeto, falo para obter determinados parâmetros legais. É evidente que quem faz uma candidatura não está à espera, vamos lá ver, o ponto de partida do município, e por isso é que eu acho que este aspecto é importante ser esclarecido, o ponto de princípio do município apresenta um projeto que tem 2 vertentes: requalificar as margens e fazer 2 açudes. Às 2, 3, os açudes não foram concluídos ou não puderam ser feitos. Pronto, não podem ser feitos porquê? Se não há falta de planeamento quem apresenta o projeto, o senhor chamará o que quiser, isso, alguma coisa falhou. Porque as pessoas, quando estão a fazer estes projetos, sabem a lei que existe e as limitações que existem. Se há outra coisa que é mais grave ainda, que é haver um município da Ruda que é discriminado face a outros municípios no tratamento destes projetos, isso aí ainda é uma situação ainda mais gravosa. O que é facto é que os arrudenses, neste momento, estão privados dos açudes que, quer queiramos, quer não, acho que pelo menos tinham um condão de embelezar todo o espaço e, além disso, tinha a vantagem de também podermos jogar com o próprio saneamento do Rio Grande do Sul. Pronto, estou esclarecido relativamente a isso e quanto à votação, vou-lhe dizer que vou-me abster neste ponto, não pela prorrogação do prazo, mas pelo facto de estarmos com um projeto que tem má adenda, não só quanto ao prazo,
mas tem uma coisa que é mais importante para mim do que o prazo, é que ficou amputado de uma parte que nós, PSD, consideramos essencial, que era os assuntos serem feitos. Ó, Sr. Vereador, pronto, tudo bem, eu compreendo que se queira abster. Agora, tenho que dizer-vos também o seguinte, ficou amputado, nós estamos aqui a tratar, vamos centrar a discussão, nós estamos aqui a deliberar sobre financiamentos comunitários e, portanto, a Autoridade de Gestão, o que disse era aquilo que eu dizia se tivesse a Autoridade de Gestão. Eu não vou financiar construções se elas não forem licenciadas pelas entidades competentes. E, portanto, é por essa circunstância é que não há financiamento para essas duas operações, no caso, a construção dos 2 açudes. E, portanto, é isso que estamos a falar. E, portanto, por outro lado, essa questão dos projetos. Eu, por norma, não gosto de chamar incompetentes às pessoas que colaboram connosco, seja funcionários do município, seja empresas contratadas por nós para o efeito. E, portanto, aquilo que sei é que esta empresa Campo d'Água tem muitos trabalhos por esse país fora, em que conseguiu aprovar açudes por esse país fora. Obviamente que a CCDR-LVT existe num território específico, também não me quero pronunciar sobre essa matéria, e os entendimentos são o que são. Agora, nós estamos a fazer o trabalho que é, e também dizer isto claramente para ficar registado, se não achássemos que era importante para aquela zona do rio, até para regularizar o caudal, não tínhamos proposto a construção dos açudes. Vamos continuar a batalhar para a construção dos açudes. Agora, não depende só de nós, depende também das entidades que têm que se chamar a pronunciar sobre esta matéria e, portanto, agora o que depende de nós é não vamos iniciar uma construção sem ter o devido licenciamento. Isso aí, ponto final, independentemente das circunstâncias que tenham financiamento ou se não tenham. Isso depois isso é uma matéria a posteriori. Primeiro, temos que batalhar para que os açudes sejam aprovados e que possam ser licenciados. E, portanto, é isso que estamos a trabalhar e é isso que os nossos serviços têm mandato para fazer. Pronto, este ponto 12 é aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Luís Rodrigues. O ponto 13º, desculpem, é o plano tarifário para 2019, neste caso, respeitando àquilo que é as tarifas, tendo em conta o abastecimento público de águas e o saneamento, a drenagem de águas residuais e também a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Portanto, estamos a aprovar o tarifário a ser cobrado aos nossos municípios pela prestação destes serviços públicos essenciais à população. A nossa proposta é que este valor para 2019 tenha o ajustamento em função daquilo que é a recomendação da ERSA relativamente ao índice de preço ao consumidor, portanto à inflação, melhor dizendo, e portanto basicamente é só este o único ajustamento que há, não há aqui nenhum aumento de preço relativamente a esta matéria, apenas há a repercussão daquilo que é o aumento que nos é imputado a nós, portanto a água vai aumentar na compra em alta ao município 1,5% de acordo com a inflação e portanto é esse 1,5% que nós compramos a mais que estamos a repercutir, portanto não há tecnicamente nenhum aumento relativamente a esta matéria, o que há é um ajustamento em função do valor de compra da água em alta. Relativamente aos outros setores, o raciocínio é o mesmo, exceção feita aqui aos resíduos, à taxa de resíduos, neste caso os efluentes, que se aplica a taxa de recursos hídricos, que é o último item que aparece aqui na página 1 de 6, que se aplica aos valores de 2018, que estamos a falar neste caso de 0,0263 euros, 2 cêntimos e qualquer coisa. Portanto, basicamente é isto. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Não vou dizer que estas taxas deviam ser mais baixas. Todos nós sabemos que os nossos municípios gostariam de pagar menos no que diz respeito à água, mas entendo a justificação que o Sr. Presidente apresenta aqui, que é apenas refletir a taxa de inflação. Sim. Portanto, nessa perspectiva... Que nos é refletida a nós na compra em alta, ok? Nós vamos ter a água mais cara. Que repercute no preço da taxa em função daquilo que paga a mais. Isso. Pronto, para não aumentar o déficit, digamos assim, entre aquilo que pagamos e aquilo que recebemos. É isto. Pronto, nessa perspectiva, aqui, numa posição construtiva e não populista, voto muito favorável. E eu sou dessa posição. Portanto, temos os documentos para conhecimento, o resumo das obras particulares, o licenciamento e o resumo da tesouraria.
Pronto, agora sim, Sr. Vereador, quer desejar um bom Natal. Nós também, mas fazemos um de cada vez, depois há aqui umas comunicações também que eu creio que os seus vereadores querem partilhar convosco, mas faz favor. Então, pronto, o que eu quero aproveitar é aproveitar esta última reunião antes do Natal para desejar ao Sr. Presidente e a todos os colegas e os presentes um Santo Natal e umas ótimas entradas em momentos, com certeza. Desejar também a todos os funcionários do município esses votos do Santo Natal e que são extensíveis às famílias de todos nós, bem como a todos os municípios apoiados. Muito bem. Muito obrigado, fica registado. Tinhas inscrito para intervir, não é? Tinhas inscrito para intervir, não é? Tu e o Marco. Para convidar, aproveitar a oportunidade, quase que são 18 horas, para estarmos na assinatura da declaração de compromisso em relação à cidade dos Afetos, esperando que o Sr. Vereador, com este momento e com esta disponibilidade natalícia, esteja presente. A senhora vereadora está-me só a provocar, eu vou já dizer, vou ver se consigo estar, mas tenho que ir buscar, isto é o que tenho, um filho a sair às 5 e outro às 6h30, portanto vou chegar atrasado, provavelmente, mas é a que horas? Às 6, não é? E a que horas? Isso, antes das 6h30? Não está despachado. Não? Não. Pronto. Nós esperamos por si. Então fica a saber. Com muito afeto. Pronto. E eu dou-lhe o meu afeto também na medida do possível. Aproveitar só para vos fazer também um alerta do próximo fim de semana, as atividades que vamos ter aqui de Natal. A Feira do Artesanato e do Livro que irá acontecer, o livro já está a acontecer também na biblioteca, mas que vamos juntar à habitual Feira do Artesanato aqui nas ruas da Vila. Os saraus que habitualmente fazemos em parceria com as Cordas Soltas, os preséptios ao vivo em parceria com o Arredense, e agradecer ao Arredense também essa disponibilidade, que irá acontecer tanto no sábado como no domingo. E atividades para crianças que vão existir aqui com pinturas, insufláveis, aqui no Largo da Câmara, na rua principal. E motoclube, passeios pelos pais de Natais. Muito bem. O Pai Natal vai andar por aí e alguma mãe Natal se queira juntar. Muito bem. Muito obrigado. Encerrando as declarações de encerramento, no fundo também para me associar a estes desejos de boas festas a todos, neste caso um Feliz Natal a todos os presentes, aos seus vereadores também, aos colaboradores do município e a todos os nossos municípios, e que venhamos revigorados para a reunião de 26 de dezembro, que aí sim desejamos então as boas entradas. Eu posso já à senhora vereadora, porque ela não estará nessa reunião de 26. Muito obrigado a todos, está encerrada a reunião e até breve.